Centro Espírita, nós temos atualmente 411 casas espíritas que são vinculadas à Fergs. Nós já temos mapeado 255 que a gente pode considerar casas espíritas que participam do movimento, tal, mas não estão vinculadas diretamente à rede federativa ainda por opção ou por adequação, algum ajuste ainda, principalmente o aspecto doutrinário, né, legal, eventualmente, porque para poderem fazer parte. Durante a catástrofe climática que a gente teve, né, com aquela chuva torrencial que deu sobre todo o estado, especialmente na serra, que foi descendo a água, né, em alguns lugares, dando enxurradas e, assim, questão de horas, levando bairros inteiros, levando as casas, os móveis, pessoas. Alguns centros espíritas passaram por esse episódio de enxurrada, né, então passou, arrebentou as portas, levou os móveis, né, e passaram por uma situação que ficaram inundadas 24 horas e a água foi embora porque era de passagem, né? E essa água foi se concentrando e desceu até o nosso Lago Guaíba, que na verdade é considerado um lago, né, que recebe vários rios importantes que descem do interior do estado e principalmente da Serra Gaúcha, né? E com o passar dos dias ali ao longo de maio, eles foram inundando, foram rompendo alguns diques e na Grande Porto Alegre, né, que ela é protegida por um sistema de 17 quilômetros com comportas, houve a falha do sistema, né? Algumas portas, né, não seguraram, né? Se fala também alguma dificuldade de manutenção preventiva, né? Que é sempre um desafio e algo que precisa ser cuidado, né? Inclusive nos próprios centros espíritas, questões de equipamento de segurança. Tu acha que nunca vai dar, mas quando dá, tu tem que funcionar. E ali foi exatamente. Então, rompeu a comporta 14, que é próximo, inclusive, do bairro onde fica a Fergs, né? O bairro Navegantes, Sarandi, então, o aeroporto ali, né? Então, essa região ali começou a receber água dessa, que pelo volume, pela quantidade, foi enchendo ao longo de 3, 4 dias, e depois ficamos com 20 dias inundados. Inundou vários bairros, porque depois as outras comportas que seguraram, como a água foi chegando por gravidade e até subindo pelo esgoto, pelo nível que o Rio Guaíba teve, né? As casas de máquinas que deveriam jogar água para o Guaíba novamente, né, por um sistema talvez inadequado de instalação, as bombas ficaram submersas, daí tem eletricidade, eles tiveram que desligar as bombas, porque como tinha inundação nos bairros, a eletricidade se propaga na água, teria risco, né, e aí realmente faliu todo o sistema, né, e aí o Guaíba ocupou todo o espaço que ele queria, né, pelo volume de águas. Então a sede da federativa ficou inundada, né, nós ficamos 20 dias, atingiu praticamente 1 metro de água dentro da Fergs, e toda a nossa área terra ela foi atingida. Nós tomamos alguns cuidados prévios, né, quando a água estava, né, tinha iminência da água vir e talvez a possibilidade de ultrapassar as comportas, a gente subiu tudo a 60 centímetros de altura, jamais imaginando que chegaria a 1 metro, né, e pelo período que a água ficou, então os móveis foram se decompondo, depois as próprias ondas que aquela água se movimentava, pelo jet ski, embarcações, tudo. E assim vários centros espíritas, né? No estado foram 32 centros espíritas que foram atingidos de alguma forma. Alguns entrou pouco a água e outras a água cobriu praticamente o telhado, né? Nessa situação atual, né, a gente está com um processo de recuperação. E foi muito importante, amigos, uma preocupação que nós tínhamos desde que a gente assumiu a gestão da Fergs em 2022. Nós temos, além da preocupação doutrinária, nós tínhamos uma preocupação de criar, né, uma espécie de anteparo, um fundo de apoio material, porque a gente identificava no pós-pandemia muita dificuldade das casas ficaram meio desassistidas, que perderam associados, trabalhadores com sérios reparos, necessidade de recuperação e sem os recursos necessários diante da nova situação que estavam vivenciando. Então nós discutimos, né, com vários companheiros, inclusive aqui, com vários aqui no presidentes de federativas, no CFN, sobre a ideia de se criar um fundo, né? Pesquisamos, né, criamos uma comissão no Conselho Federativo Estadual, né, com representantes de diversas partes do estado, e o pessoal durante alguns meses minutou uma proposta, né, do que nós chamamos hoje o Fundo de Apoio Emergencial ao Centro Espírita, e que a ideia geral seria um fundo para receber doações, que ficariam separado do orçamento
dentro da Fergs, né, gerido pelas lideranças espíritas, né, auditado, cuidado, e esse fundo seria para emprestar, né, para as casas espíritas sem juro, mas seria retornável, né, porque nas visitas que nós fazíamos nessas instituições, principalmente nos bairros mais desfavorecidos, em situação de maior vulnerabilidade, o que nós identificávamos era assim, o presidente dizendo, olha, eu preciso adequar os bombeiros aqui, mudar a porta, abrir para fora, fazer uma rampa para algumas obras de melhoria, e preciso de 15 mil reais, mas eu não tenho, né? Hoje eu não consigo fazer uma promoção, os associados que a gente tem, eu consigo manter a casa, mas não consigo fazer essa melhoria. E a pergunta era, a Fergs não tem para me emprestar? Se fosse uma casa, nós resolveríamos, mas isso pipocava em várias 60 espíritas. Se multiplicando, né, entre as 411, né, um número maior, nós não conseguiríamos atender, até porque quando tu oferece uma possibilidade de um centro, né, dentro daquela comunidade dos apóstolos, dos primeiros cristãos, de ajuda mútua, ele tem que ser acessível a todos, né? Então, a ideia foi de que nós, então, formatasse esse fundo para fazer um empréstimo, porque de repente eu retornava, a casa não tem os 15 mil reais, mas se dividisse isso em 30 parcelas de 500, a casa poderia assumir para retornar esse valor a um fundo comum que seria, circularia e ajudaria. E isso efetivamente foi feito, e de uma forma assim, que hoje a gente percebe a ação da espiritualidade previamente, né? Nós fizemos todos os trâmites dentro do movimento espírita para uma construção coletiva, todas as casas espíritas puderam olhar o projeto, contribuir, né? Dar a sua opinião, ajudar a formatar ele, e no dia 6 de abril, aproximadamente um mês antes, nós tínhamos aprovado no Conselho Federativo Estadual, então nós tínhamos um instrumento organizado, né, certificado lá, para recolher os recursos. E no momento que aconteceu a inundação, a solidariedade do Brasil se voltou, né, até pelo impacto das imagens, né, para ajudar as pessoas com alimento, com roupas, com recursos, com jet ski. A gente ainda lembra, acho que todo o Brasil lembra e vai lembrar durante muito tempo, e é importante que a gente lembre para ter essa memória das calamidades, até para identificar os flagelos destruidores fazem parte, né, que tu às vezes não pode evitar, mas tu pode se preparar para eles, né, pode minimizar, né. Então, entraram em contato conosco, né, e alguns companheiros aqui do nosso próprio CFN, né, que sabiam do FAI, o andamento, entraram em contato para saber como é que estava e se poderiam direcionar algum recurso, fazer campanhas para ajudar os centros espíritas que necessitariam. A própria FEB, o Godinho, né, e os demais integrantes, vários diretores aqui da FEB, vice-presidentes, entraram em contato conosco, e a partir dali se criou uma onda de solidariedade, os recursos foram chegando. E esses recursos que hoje compõem o nosso PAI foram fundamentais para que a gente ajudasse em tempo recorde a recuperar, né? Então nós aportamos assim valores que foram desde 16 mil, valor menor para uma casa espírita, até 150 mil reais o valor maior, né? Passando por faixas de 40, 70, 80, 110 mil, assim, né? Então a gente aportou próximo de R$1 milhão para que os centros espíritas então tivessem recursos, e esse, no caso da calamidade, né, nós temos o artigo 18 no próprio FAI, que são para aqueles casos omissos. Então, como nós recebemos uma doação do movimento espírita para ajudar as casas que tinham sido atingidas, foi naquele momento específico, o grupo gestor do FAI, né, corroborado pelo nosso movimento espírita, entendeu que nessa situação de calamidade, né, os recursos seriam a fundo perdido, né, porque não teria como as lideranças e os centros espíritas devolverem. Então, esse valor, né, que está chegando quase R$1 milhão, porque ele não está fechado, a gente continua ajudando ainda os centros espíritas, ele foi repassado mediante, logicamente, um orçamento. A gente acompanha, inclusive, o projeto. Estamos visitando as casas espíritas, né, para que se faça bom uso dos recursos, e os companheiros também, além dos recursos, sintam a presença, o auxílio nosso do movimento espírita e da federativa. Isso nos ajudou muito, né, Fio? Foi fundamental. Praticamente de todos os 31 centros espíritas já estão funcionando normalmente, né? Já voltaram às atividades normais. Nós temos ainda em andamento um centro espírita que foi o primeiro atingido, que foi o Centro Espírita Leon Denis,
de Lajeado, a cidade de Lajeado, aquela cidade que vocês devem ter visto lá, a 386, a BR, que tinha uma loja da Van lá, que o rio realmente subiu 30 e poucos metros, 35 metros acima do nível normal, né? E destruiu, né, praticamente 70% da cidade foi inundada, foi atingida pela inundação, pela enchente. E esse centro, que é numa zona mais baixa, já tinha sido atingido por outras enchentes, já é construído numa zona mais elevada do terreno, eles aterraram, mas mesmo assim a enchente ultrapassou, desde a anterior, que houve em outubro do ano passado, e nesse ano também passou pelo telhado. O pessoal se preparou, tirou as coisas de dentro, mas foi destruído o bairro, né? Então hoje o bairro está abandonado, está um bairro fantasma, eles não conseguem voltar para lá. Nós conseguimos, então, estamos no processo final de aquisição, né, de um imóvel, né, que tem uma casa que serve para início, para eles retomarem as atividades presenciais, e mais um terreno onde se pode ampliar depois as instalações com um salão maior e tudo mais. Possivelmente agora no próximo dia 15 a gente assina o contrato, faz o pagamento e faz então a mudança do centro espírita. Hoje eles estão virtual, né, atividade virtual, porque o bairro lá não tem como retomar essa instituição. As demais todas funcionaram bem, né? Para a Fergs, para a nossa federativa, né, que foi atingida, que tivemos uma perda bem significativa, inclusive na área da distribuidora que foi atingida, nós perdemos 21.629 livros, né? Os livros foram caindo, a umidade foi pegando, né, algumas estantes que ainda eram de madeira, lá com compensado, a umidade destruiu e aquilo arriou praticamente e caíram virando no meio da inundação quase que uma sopa de papel, realmente uma situação bem delicada. E na região ali, nossa, que foi atingido da federativa, era uma água que também veio pelo esgoto, então misturado com esgoto cloacal, esgoto pluvial, realmente um lodo assim, digamos, muito insalubre, né? Então, inclusive hoje as paredes assim, elas precisam deixar só o tijolo. Se tu for recuperar, tu tem que tirar toda aquela argamassa externa que foi contaminada com fungos, com patógenos, e aí fazer a nova cobertura, né? E aí a federativa, então, nós fizemos todo um projeto de recuperação, de melhoria, inclusive, né, de revitalização, né, porque era um prédio já mais antigo, e estamos iniciando agora, na próxima semana, a fase de construção. A gente já contratou as empresas, já fez todo o detalhamento orçamentário, né, toda essa obra de reconstrução do nosso andar terra, auditório, área comercial, ela ultrapassa também R$1 milhão, né, Fio? E durante essa onda de solidariedade, né, também algumas pessoas entraram em contato, explicamos a situação do FAI, e elas perguntaram, o FAI vai contemplar a Fergs? Eu digo, não, o FAI ele contempla as casas espíritas, tá? E para não tirar esse recurso das casas, né, até porque a Fergs normalmente tem uma capacidade maior de, com alguns apoiadores, buscar recursos, né, a gente criou, né, uma outra conta separada, né, que daí o Pix era diferente, né, o FAI tinha um Pix lá que é um e-mail, FAI, pix@fai.org.br, a gente criou então com o CNPJ da Fergs. Daí começaram a surgir as doações, e a gente tem recursos hoje suficiente para nós iniciarmos a construção. A gente sabe que a partir do momento que tu inicia a construção, a gente faz mais campanhas, vem recursos e vai negociando, vai alongando as dívidas, tudo, mas é uma obra que a gente não tem como fugir, né? Precisa para retomar a utilização e a operação da área comercial nossa lá, né? Então a gente tá estimulado nesse sentido. E da experiência, amigos, que a gente teve, ela foi bem interessante, porque num primeiro momento, nós todos os gaúchos, assim como vocês vindo de longe aqui, lá era uma situação assim praticamente de não acreditar. Tu não conseguia, assim, quando você via a água vindo, ela inundando, a pessoa fica quase que num torpor, assim, tu não imagina que a água vem, né? E eu, próximo da Fergs ali, várias empresas, né? Foram milhares de carros, empresas concessionárias, empresas com estoque de
de produtos, né? Por exemplo, tem uma gráfica que faz livros também para a Fergus, é uma das que trabalha em parceria conosco, só de bobinas de papéis eles perderam mais de 3 milhões de reais em estoque, assim, equipamentos, né? Conseguiram tirar as placas eletrônicas lá, a placa de comando de alguns equipamentos lá para salvar, minimizar alguma coisa, mas não foi possível, foi muito rápido assim, né? Porque não encostou um caminhão, não tirava, e não dava tempo, foi algo assim superlativo, eram milhares de pessoas, em questão de horas, assim, a rua era alagada, assim, subia meio metro de água, né? Então, nesse sentido, o que a gente verifica, né? Hoje, na reconstrução, a gente está tentando elevar um pouco mais, né, o nosso espaço, criar todas as medidas, fazer os próprios móveis hoje adequados, mais elevados, paredes revestidas com porcelanato, com alguma coisa que se eventualmente entrar água, tu consegue recuperar ela, né? Divisórias ou de vidro, ou alvenaria, ou então com placa cimentícia, nada de gesso, né? Então, você muda todo o layout, né? E, inclusive, muitas empresas e organizações estão estudando a instalação de comportas, né? Que veda a estrutura ali, que é uma possibilidade que está no escopo na sequência, né? Várias estão colocando hoje, né? A gente quer aguardar as obras prontas até para identificar e depois numa segunda fase, né? Porque é uma zona que ela está abaixo do nível do Guaíba, né? Continuando as perspectivas da questão climática, ela muito provavelmente a gente vai ter, talvez demore alguns anos, né? Mas ele vai acontecer novamente. Então a gente vai usar todos os recursos possíveis, né? Que a tecnologia, que a ciência nos diz. Nós nos mudarmos, sairmos daquele local, como muitos bairros ali, ele é praticamente inviável, ele é muito grande, assim, tu não tem recursos para abandonar, né, porque ele perdeu a região ali, as regiões que foram alagadas, lógico, perde um valor agora imediato, né? Então a estrutura federativa, nós não teríamos como sair de lá nesse momento, né? Mas diante desse impacto que surgiu, a primeira situação, a gente compôs uma campanha, né? Que primeiro era uma campanha de resistência e de confiança, de fé, de dizer que isso também iria passar, né? Então nós criamos a campanha Confia, ajuda, porque era um momento de que a solidariedade havia necessidade, nós lá nos ajudávamos, né? Mesmo dentro de Porto Alegre, os prédios que não foram atingidos, né? As pessoas se cotizando em fazer marmita, aqueles que podiam iam para as zonas de acolhimento, né? De acolhimento daquelas pessoas que estavam sendo resgatadas, né? Porque algumas conseguiram sair, outras preferiram não sair para proteger seus bens, sua casa, e a água foi subindo, ninguém imaginava que a água ia subir, depois imaginávamos que a água ia baixar mais rápido lá no Guaíba e demorou vários dias, e aí foi uma questão de sobrevivência, assim, realmente, né? Então, a gente viu a solidariedade muito grande, então estava todo mundo nessa linha de frente, ajudando, né? E agora nós estamos na fase de prosseguir, né? De recuperar, de reconstruir, de retomar, né? De manter a fé e a esperança. E nesse sentido está sendo muito, muito grande, né? E muito forte para nós, assim, é uma experiência de resiliência, né? A gente vai conseguir agora, em dia 15, dia 16 de novembro, né, retomar as nossas congergues, né, que é o encontro de jovens, né, a nível estadual, né, vamos realizar ele em 5 polos do estado, porque não se consegue reunir, nós vamos reunir 1.300 pessoas, 800 jovens, mais evangelizadores, pessoal de infra, né, então hoje a gente percebe assim, essa superação, ela também nos dá uma força, né? Nos deu uma força, né? A gente, diante desses momentos de desafio, tu sente também muito o amparo, a presença da espiritualidade, né? E a experiência tem sido salutar hoje, com o pessoal reorganizando, retomando, né, os seus centros espíritas, e mesmo aqueles que não foram atingidos, né, pela demanda, pela necessidade de atender a um público que também foi atingido, que perderam entes queridos, que perderam bens, que perderam trabalho, que perderam os seus comércios, as suas indústrias, né? Há uma necessidade de consolo muito grande. Então, os centros e os trabalhadores espíritas sabem que precisam adequar, melhorar, retomar, né? Então, há uma onda também muito positiva nesse sentido, a gente verifica no Estado, né? A gente vê algo assim que depois de uma
crise, né, tu tem uma oportunidade. A reconstrução do Estado, ela tem sido também algo que tem unido muito, né, que tem demonstrado essa capacidade de resiliência, de superação, né. E isso a gente tem recolhido, né, de muitos amigos que têm visitado o Rio Grande do Sul, né, e em loco vendo assim as medições, as marcas que ainda estão registradas, bairros ainda locais que ainda tem montes de entulhos, de imóveis, tal, que o pessoal ainda não conseguiu resolver como um todo, até onde destinar essa quantidade de perda lá, de resíduos que houve, também conseguem identificar esse esforço de resiliência tudo, né? Para que a gente possa ter uma ideia, né? A gente lembra também já há alguns anos aquele evento que teve nos Estados Unidos do furacão Katrina lá na Louisiana, né? A área atingida foi 4 vezes maiores, né? 4 vezes maior, né? Os americanos que computaram lá, eles estimam no Katrina uma perda de 150 bilhões de dólares, né? Não sei se o nosso se compara assim, mas certamente é muito grande, né? Então a gente percebe que as zonas atingidas, tudo, a recuperação assim plena deve demorar em torno de uma década mais ou menos, né? E alguns locais assim que foram atingidos, as pessoas que puderam estão indo para o litoral, estão tentando mudar, tentando vender, né? Alguns bairros vão ficar menos densamente povoados e alguns centros espíritas, né, que estão numa zona ainda de risco, precisam permanecer lá para atender essa população. Porque eu tenho uma população que não tem para onde ir, que vai permanecer lá. Nós temos lá no bairro Farrapos, né, que é uma zona antiga de papeleiros e que é próxima, inclusive, da arena do Grêmio Futebol Porto Alegrense, e lá realmente ficou completamente inundado. Lá nós temos o Grupo Espírita Irmão Francisco, que atende uma comunidade bem grande lá de pessoas simples, né, com luta muito grande, com sérias necessidades assim materiais, né, e o centro ficou praticamente atingido até o seu telhado, né. É um centro muito simples, pequeno, né, ali foi investido R$46 mil, porque precisamos recompor praticamente todo ele, desde o telhado, todos os itens internos, cadeiras, né, computador, geladeira, fogão, todo, né, o que tinha eles perderam tudo, né. Mas foi muito bom porque é uma comunidade que tinha sido atingida, que inclusive os próprios trabalhadores assim que foram atingidos nas suas casas, né. Temos, por exemplo, o Seara Cristã, uma instituição lá de Canoas, né, na região do bairro Matias Velho, né, uma comunidade de 70 mil pessoas, que praticamente todo mundo foi alagado, de 12 trabalhadores, 11 moram naquela região e também foram atingidos, né. Então, para nós, esse exemplo de apoio da solidariedade e do apoio do Brasil Espírita foi fundamental para que instituições como essa pudessem retomar, né, e os seus trabalhadores também tivessem esse alento de que não estão sozinhos e que eles fazem a parte deles, né. Claro, a gente teve equipes que foram ajudar a limpar, a rescaldar, que até hoje estão ajudando, né, mas o recurso material foi muito necessário, né. E diante de um desafio também, porque diante da calamidade, né, aumenta, né, digamos, aquela oferta e procura, né, então os preços subiram, mão de obra hoje é extremamente disputada, né, e os valores, logicamente, daí aumentam muito, né. Então esse é um desafio, mas felizmente estamos superando, né, estamos superando. Nessa terceira temporada, que está só começando, você pode sempre chamar os seus amigos do Trabalho Espírita para assistir junto. Lembre-se de conferir também as 2 primeiras temporadas, todas disponíveis no canal da FEB TV no YouTube e em oce.febtv.com.br. Nos vemos na próxima semana. Até lá!